Oi, gente, eu sou a Júlia e tá começando o seu programa favorito. Agora, tem uma coisa também que você pode fazer por mim, né? Que é o quê? Que é se inscrever no canal, curtir os vídeos, compartilhar, né? Mostrar pra sua mãe, pro seu pai, pra sua tia, pro seu primo, pra sua melhor amiga, né? Pro boy magia, pro boy lixo não, porque ele não merece, pelo amor de Deus. Mas, né, quem sabe assim, eu também não chego lá, né? Porque se você, assim como eu, tá cansado de correr só atrás de ônibus, hoje a gente vai aprender a correr atrás de uma coisa que realmente vale a pena. O sucesso. E quem pode falar com total propriedade sobre o sucesso, gente, sem dúvida, é o nosso convidado de hoje, que é o George Vale. O George, ele é economista e trabalhou por 13 anos no mercado corporativo como executivo de marketing e desenvolvimento de produtos no Brasil e nos Estados Unidos. Aos 32 anos, ele abriu, junto com sócios, o restaurante Zazá Bistrô, em Ipanema, que foi e é ainda até hoje um sucesso absoluto. E aos 36 anos, ele fundou a Tifred, indústria de alimentos onde a inovação é o ingrediente principal. Paralelo a tudo isso, ele fundou também a Jussaí, uma startup de alimentos sustentáveis, e ainda se tornou sócio da Amazônica Mundi. Em 2012, criou em sociedade a Green People, que renovou o conceito de sucos prensados a frio no Brasil. Bom, como vocês estão vendo, gente, o George tem muito mais do que a receita daquele ketchup de goiabada delicioso ou do que as massas de pizza da Vespa. E é essa receita de sucesso que ele vai dar hoje aqui pra gente no Fora de Sala. Bom, George, obrigada por você estar aqui com a gente, mesmo que virtualmente, né? E aí eu vou começar te perguntando o seguinte: você teve uma experiência de peso, né, em empresas gigantes como a Gillette e como a Johnson. Mas quando você decidiu partir, né, para sua carreira solo, o ramo que você escolheu foi o alimentício. Que eu queria saber o seguinte: teve algum motivo especial para isso ou foi uma coisa que aconteceu totalmente por acaso, assim, que nem eu, que fui pedir para entrar no banheiro do Descomplica, acharam que eu era a cara da Fernanda Abreu e eu consegui esse emprego aqui? Oi, Júlia. Então foi uma feliz coincidência. Na época eu trabalhava na Johnson e o marido da minha chefe da Johnson na época estava vindo de São Paulo, ele já trabalhava no ramo de gastronomia e ele queria abrir um restaurante no Rio de Janeiro e através da minha sócia fez o link entre as pessoas e foi uma experiência maravilhosa para eu começar a empreender. E dali surgiu esse meu link toda com a gastronomia. Maravilha. Bom, e tudo, na verdade, acabou começando pelo Zazá Bistrô, né? E aí eu queria saber como é que foi, de cara, assim, esse mergulho no empreendedorismo, né? Te deu medo, assim, fome eu sei que você não passou. No início foi difícil, foi bem difícil no início. Vou te falar que a decisão de largar uma carreira que eu tinha batalhado muito para conseguir crescer lá dentro, não foi fácil a decisão. No início eu comecei muito pequenininho, eu mesmo ali fazendo molho numa cozinha de um albergue muito pequeno, virei madrugada fazendo. Então, assim, é um pouco a minha história, né? Eu acho que é gostoso relembrar, mas na época não foi nada fácil. Mas eu já tinha um pouco essa vontade de empreender. Quando eu tinha 15 anos, eu criava peixe em Resende e trazia para o Rio para vender nas lojas de peixe aqui, a carabandeira. Então eu sempre gostava de empreender, ganhar meu próprio dinheiro, fazer a coisa acontecer. Então para mim foi um pouco natural isso, mas como eu já vinha num ramo, uma carreira como executivo, já tinha conseguido galgar várias etapas ali, foi uma decisão de vida realmente, de recomeçar uma segunda vida. Mas para mim, hoje em dia, eu olhando para trás, eu vejo que valeu muito a pena. Maravilha. Bom, aí já com o Zazá Bistrô, você abriu a Tifred, né? Que é o responsável por aquele ketchup de goiabada maravilhoso, né? E pelas massas de pizza da Vespa. E também o Jussaí, que é uma startup premiada de alimentos sustentáveis. Depois disso, ainda teve a Green People, né? Que tem aqueles sucos maravilhosos. E eu fiquei pensando que assim, se empreendedorismo, né, fosse uma coisa que desse para ser industrializada, com certeza seria uma garrafinha com rótulo com o seu nome. E aí eu queria saber como é que você construiu essa marca tão forte assim, né? Como é que o que fez a diferença para definir isso? Eu acho que essa carreira que eu tive antes em multinacional me ajudou muito no pensamento estratégico de como desenvolver novos produtos e criar novas marcas.
Obviamente que não tem toda a estrutura que eu tinha antes, né? Quando você estava na multinacional, antes você fazia uma pesquisa com consumidores em homes, né, para identificar quais eram as necessidades ainda não atingidas, né, os need gaps. Dali, criavam-se ideias para serem testadas e você fazia focus groups, criava-se conceitos para fazer testes mais quantitativos, sem amostra, com amostra. Então, tinha um processo muito estruturado para você chegar com o mínimo de risco possível ao lançamento. Quando você tem sua própria empresa, você precisa de mais agilidade, não tem os recursos também para fazer uma pesquisa tão grande. Mas você já tem um pouco o cheiro de como você vai chegar lá. Isso me ajudou muito. Então, eu tenho um pouco essa veia de inovação, de desenvolvimento de novos produtos, por causa disso. Bom, Jorge, você me parece ser, pelo menos, uma daquelas pessoas que a gente pode dizer que tem um comprometimento total com a própria história, com o próprio destino, com os próprios desejos, né? E eu queria saber como é que você faz para passar esse sentimento para os seus colaboradores, né? Assim, em outras palavras, para eles vestirem a camisa, assim, que nem o Visto do Descomplica. Eu acho que eu busco colocar eles no mesmo barco que eu. O ônus e o bônus é compartilhado entre todos. Eu não sou uma pessoa que fico muito em cima do trabalho de cada um. Eu cobro muito resultado e cobro comprometimento. Eu acho que o mais difícil de você encontrar realmente nas pessoas é atitude. Se a pessoa tem uma atitude positiva, ela é capaz de aprender e colaborar muito intensamente. Muito mais do que uma habilidade, uma coisa mais técnica, lógico, tem posições que são mais técnicas, mas em geral, eu acho que o mais importante é a atitude. Beleza. E aí eu queria saber agora o seguinte, você chegou no admirável mundo do empreendedorismo, né, com uma bela experiência na bagagem. Só que talvez isso não fizesse tanta diferença sem criatividade e inovação, né? E o que eu quero saber é qual a diferença entre uma e outra, assim. É possível ser criativo, mas não conseguir de fato inovar? Né? Como diria Sócrates, só sei que nada sei, se Sócrates não sabia, imagina eu. Você tem que tomar muito cuidado para você estar no timing correto. Porque a inovação abre muita porta. Você já tem um monte de gente fazendo a mesma coisa, você faz uma coisa totalmente diferente, vai ter muita gente que vai abraçar aquela ideia. Entretanto, se for uma inovação onde as pessoas ainda não estão dispostas a comprarem, isso aconteceu comigo na empresa na Tiferet, quando eu comecei, eu fazia molhos diferenciados. Lá nos Estados Unidos, as gôndolas já bombavam de molho diferenciado, tinha um monte na prateleira. Quando eu trouxe para cá, ainda não era o timing correto. E hoje em dia, que chegou no timing, ou seja, 10, 15 anos depois, é que chegou o tempo das pessoas quererem provar molhos diferenciados aqui no Brasil. Então, você tem que tomar muito cuidado do timing. Já o Green People, por exemplo, foi o timing exato. Lá fora já estava esse mercado de sucos prensados, já estava bombando, as pessoas aqui já estavam ouvindo falar e já estavam propensas a consumir. Então, o timing é realmente uma questão muito importante quando você está fazendo inovação. Jorge, como você vê, em geral, assim, o intraempreendedor hoje em dia? E aí, óbvio que eu tive que procurar no Google o que era intraempreendedor e descobrir que é uma pessoa que não quer ser, né, empresário exatamente, né, mas ele, de alguma forma, age como se ele fosse dono da empresa, no bom sentido, né, dando tudo de si, colocando toda a energia ali. E aí, queria saber se você se sentia, assim, como um intraempreendedor, se você tinha essa energia antes de você partir para o seu voo solo. Totalmente. Quando eu estava numa empresa multinacional, estruturada, ainda mais na função que eu exercia, né, eu era o gerente de produtos. Então, eu tinha que ser a pessoa que mais entendia daquela marca, daquele produto dentro da empresa. E foi assim que eu consegui me destacar lá. Eu realmente assumi aquele produto para mim como se fosse a minha empresa e usava a empresa toda para me auxiliar nos meus projetos. Tinha que vender o peixe do meu projeto, que aquele produto ia dar muito certo, ia ganhar muito dinheiro, e vendia o peixe internamente. Então, na área que eu trabalhava especificamente, que é a área de marketing, gerenciamento de produtos, que é uma área que é muito legal de trabalhar, você é um pouco o empreendedor daquele projeto, entendeu? Então, eu vivia isso muito na pele. E foi era o que me motivava a ir lá todo dia trabalhar. Bom, Jorge, só enquanto a gente está aqui conversando, já lançaram mais 585 mil produtos, porque a gente vive hoje esse furacão tecnológico, né? E você tem, né, experiência com desenvolvimento de novos produtos. Então, o que eu quero saber
é como isso acontecia dentro das empresas que você trabalhou. Existia algum método específico para estimular a inovação? Totalmente, tinha um processo. A gente fazia, às vezes semestralmente ou anualmente, um processo que chamava, ou seja, começava com a visita aos consumidores usando os produtos. Eu ia muitas vezes na casa da pessoa classe C, classe D, que estava usando um produto, sei lá, na época que eu trabalhava com produtos de limpeza para casa. Eu ia lá e via a dona de casa limpando a sua casa, como é que ela afastava o sofá, o que ela passava, sentia as dores dela, ajudava um pouquinho ela a fazer para ver como é que era o problema dela, conversava muito com ela, tomava um cafezinho e fazia isso em 10 casas diferentes. E com isso eu identificava ali quais eram os principais problemas que ela enfrentava para ela limpar a casa dela. Sentava depois, ou sozinho, ou com o meu assistente, e desenvolvia ali possibilidades, como que ela poderia melhorar aquele problema. E aí você fazia todo o estudo financeiro, montava as projeções financeiras, levando em consideração a distribuição que você ia atingir, quanto de propaganda você iria investir, usava todas as variáveis e chegava a um mini business plan, né? E dali você ia vender o teu projeto dentro da empresa. Olha, vocês me dão X recursos para eu lançar esse produto, eu tenho 90 e tantos % de chance de dar esse resultado aqui para vocês. E aquilo eu competia contra outros projetos dentro da empresa. Bom, como nem tudo são pedras também no caminho do Brasil de hoje em dia, a gente tem visto surgir muitas startups, né? Principalmente no segmento da tecnologia, o que tem ajudado muito a vida dos brasileiros. E eu quero saber, Jorge, como é que você vê o cenário das startups no Brasil para os próximos 2 anos? Queria que você me animasse, porque eu estou querendo abrir alguma coisa, nem que seja uma cerveja. Se for com pessoas que não vão dar certo, não adianta. Jorge, agora chegou a minha hora preferida do programa, onde eu finalmente entendo o que o entrevistado está dizendo. Brincadeirinha. Mas a gente vai fazer um bate-bola. Eu vou até dar um gole aqui na minha caneca, para você achar que eu sou uma entrevistadora, né, de respeito, de categoria, tá? Então vamos lá. Para quem você daria a sua última fatia de pizza? Se eu só tivesse uma, ia dar para minha filha de 7 anos, Penélope. Excelente resposta. Para quem você nunca daria? Para aquelas pessoas preguiçosas que não têm disposição de meter a mão na massa e fazer sua própria pizza. Maravilhoso. Agora, spa nas Ilhas Maldivas ou um workshop no Vale do Silício? Júlia, óbvio que o workshop, né? Acabei de dar uma puta entrevista falando tudo que eu já fiz aqui. Você acha que quer me botar num spa lá trancado? Ai, maravilhoso. Gordon Ramsay ou Claude Trogot? O Claude, sem dúvida. Achei ele um cara muito simpático e um ótimo profissional. Ele conhece bem lá a Tiferete e é um grande parceiro nosso. Bom, Jorge, obrigada, tá, por você estar aqui com a gente, mesmo que virtualmente. Queria agradecer por você ter dividido a sua experiência aqui com a gente do Descomplica. Um prazer, Júlia. Foi um prazer falar com vocês. Espero poder ajudar todo mundo que está empreendendo. Espero que todos consigam, de alguma forma, ter alguma mensagem positiva e não esqueçam que o Henry Ford falou uma vez: se você achar que você pode, ou se você achar que você não pode, de qualquer maneira você vai estar certo. Então mete a cara e faz acontecer. E no episódio de hoje, a gente aprendeu que nem sempre é ruim quando as coisas terminam em pizza. Se for com a massa da Vespa, melhor ainda. Então é isso, gente. Já já a gente se encontra de novo. Beijo!